Opa, bom dia. Agora vai, depois de 10 tentativas, mas eu acho que agora vai, em nome de Jesus. Então, bom dia, jovem, bom dia a você que está ouvindo e vendo esse vídeo. Iniciamos com mais uma aula, né, da nossa revista, da nossa EBD de Vila Medeiros. E estamos dando a continuidade, né, das cartas de Paulo. Já tem algumas semanas já que a gente vem trabalhando sobre essas cartas de Paulo, né? Tem tanto eu como a professora Guida, né? E tem sido muito bom, né? Paulo foi uma excelente pessoa e eu creio que ele tem muito a nos ensinar ainda. Então, hoje vamos falar de 1 Coríntios. 1 Coríntios, o tema da nossa revista é uma igreja como a nossa, né? Texto referência está lá em 1 Coríntios 12, 26, que diz: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você, jovem, para você que está acompanhando essa aula, aquele momento de interação. Então, peço que você pegue uma folha ou algum rascunho aí que você não está usando e vou dar um tempo para você descrever uma igreja ideal, uma igreja perfeita. Descreve aí, né, uma igreja ideal, uma igreja perfeita. Vou dar alguns minutos, enquanto isso eu vou beber minha água. Escreve aí, filho. Ou pense, né, se não tem caneta ou papel, pensa numa igreja ideal, uma igreja perfeita. Pensou? Alguns segundos aí, escreveu, né? Agora, reflita comigo. Ela é ideal? Ela é perfeita? Não entre nela então. Não se imagine dentro dela. Porque a partir do momento que você entrar nela, ela não se tornará perfeita, né? Nós somos parte desse corpo e nós temos as nossas limitações e nós precisamos aprender como lidar com elas. Nós precisamos saber em como lidar com as nossas limitações. Então, se você achou, se você viu ou descreveu uma igreja perfeita, fique sabendo que a partir do momento que você entra nela ou que você, né, se inclui, faça parte dessa igreja, desse corpo, ela já não se tornará perfeita. E é disso que a gente vai conversar, é disso que a gente vai bater esse papo, ter essa aula hoje, né? Então, o objetivo dessa lição, o objetivo que a revista ela traz pra gente como introdução é mostrar que sempre houveram problemas dentro da igreja. E hoje a gente vê diversas desculpas, diversas frases que a igreja é um lugar com muitos problemas, certo? A igreja ela está doente, a igreja ela não cabe mais pessoas com tantos problemas, né? E nós mesmos falamos, não vou mais à igreja, não quero mais fazer parte, não quero fazer parte desse corpo. E essas são algumas frases que ouvimos constantemente de pessoas que não querem mais fazer parte da igreja, mais fazer parte desse corpo. E esses desigrejados são uma realidade em que não faltam argumentos para eles ou argumentos para todas essas pessoas que não querem, que são os desigrejados, para iminentes saídas da igreja. Então, os números, a cada dia nós vemos números de jovens, números de pessoas que crescem a cada dia para sair da igreja, para usar essas desculpas de não quererem ir mais à igreja. Mas nós precisamos trabalhar e travar essa batalha.
Então, peço que o Espírito Santo te conduza nessa aula, que vocês venham estar sensível, que a graça, a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Não há como esconder diante desse grande desafio. Esses problemas não são novos. E a carta de Paulo aos Coríntios talvez tenha as maiores expressões bíblicas que desde os tempos passados da igreja primitiva, dos apóstolos, nós vemos que a igreja tem problemas. E a carta ela é uma resposta a algumas situações que chegaram aos ouvidos dos apóstolos, e ela dá o início da casa de Chloe e possivelmente alguns questionamentos de membros mais próximos do apóstolo Paulo, que foram trazidos por Estáfamos, Fortunato e Acaio, que se encontra lá no verso 16 e 17. E Paulo ele escreve essa carta para aqueles que chegam ou que vão a Corinto, para aqueles que vivem em Corinto. E Corinto, a carta é dividida a partir daí uma resposta às informações que chegaram aos questionamentos feitos, aos questionamentos que foram surgindo naquela igreja, naquele corpo, naquele lugar, em Corinto. E vamos trabalhar no primeiro ponto algumas respostas sobre essas divisões, né? Sobre aquilo que aquela igreja, aquele povo, aquela comunidade estava vivendo. E como vimos que a igreja ela tem problema, nós temos limitações. E o primeiro ponto que a revista ela vai trabalhar, ela vai dar essas respostas a essas divisões que se encontram no capítulo 1 ao capítulo 6 de 1 Coríntios, são essas panelinhas. Ele usa o termo, a revista usa o termo panelinhas. E nós vemos panelinhas de pessoas dentro dessa comunidade, dentro da igreja, panelinhas de pessoas que gostam de futebol, panelinhas de pessoas que gostam de jogar videogame, panelinhas de pessoas que são casados, que são solteiros, panelas de pessoas, grupos que se priorizam e esquecem outra parte do corpo, e esquecem aqueles que estão em sua volta. Então a gente vê isso muito. Eu entendo o nível de maturidade, o nível de maturidade de um jovem, de uma pessoa muito mais velha, né, com outros afazeres, e o nível de pessoas que são mais novas, que têm menos maturidade, que não entendem aquilo que é falado, que é proposto, que é cultivado dentro da família, dentro do corpo, dentro da igreja. E as divisões da igreja de Corinto, nós vemos que Paulo ele vai tratar cerca de 4 grupos: os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas e os de Cristo. Né? Cada um deles tinha alguma característica principal. Os que eram de Paulo gostavam da liberdade da sua mensagem. Paulo ele era o fundador da igreja, o fundador da sua mensagem. Paulo ele era o fundador da igreja de Coríntios, mas alguns dos seus seguidores esqueceram a centralidade de Cristo. Apolo era uma pessoa totalmente eloquente, uma pessoa intelectual, onde os filósofos o acompanhavam, e ele era um cristão judeu, ele era nascido de Alexandria. Então, a gente vê que o outro grupo já era um grupo mais intelectual, e ele se mudou para Acaia, né, da região que tinha como capital de Corinto, onde seu ministério teve bastante impacto. E os que seguiam a Pedro, eles eram judeus, mas legalistas, né? Pedro ele não esteve necessariamente em Corinto, mas qualquer cristão da origem judaica, especialmente os de Jerusalém, eles teriam bastante contato com a sua pregação. Então Paulo corrige um erro
que se evidencia até mesmo na igreja da atualidade, na nossa igreja, que nós vivemos hoje. O culto a personalidades humanas. Então, a gente vê essas diversas panelas, a gente vê diversos grupos diferentes, sendo que nós somos uma igreja, nós somos um corpo de Cristo. E Paulo, ele não estava preocupado com sua reputação em forma de um clube, em forma de fã-clube ou algo do tipo, com a igreja de Corinto. Paulo, ele não menospreza o trabalho que fez plantar, né? Que no caso Paulo plantou e Apolo ele regou. Então ele não menospreza isso, mas ele ressalta que todo esse labor só teve resultado porque Deus agiu e deu crescimento. 1 Coríntios 3:6 diz: pegue sua Bíblia e eu creio que nem precisa falar porque é uma EBD, então você tem que estar com a Bíblia na mão. Então, Paulo, 1 Coríntios 3:6 diz: eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, nem que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então a gente vê que por muitas vezes que a pessoa está naquele ambiente, né, foi uma pessoa que fez bastante movimentos na igreja com os jovens, com seus liderados, foi uma pessoa influente. Paulo afirma que essa pessoa, ela não é nada, porque Deus foi quem capacitou. Então foi Deus quem fez aquela comunidade, aquele corpo crescer. E Paulo ele trabalha em cima disso, porque é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem agiu e deu o crescimento. Não foi a pessoa, não foi ela, foi o Espírito Santo que através dela foi usada, né? Mas Deus quem foi que deu o crescimento. E esses espíritos de grupinhos que giram em torno das personalidades humanas deve ser combatido a fim de que Cristo e tão somente Cristo, tão somente Ele tenha a permanência entre o povo de Deus. Então a revista ela vai trazer para nós que somente Cristo, somente Ele tenha a preeminência entre o povo de Deus, entre a igreja, entre os grupos. Então nós precisamos nos voltarmos para Cristo, nós precisamos voltarmos para Deus, para que Deus dê o crescimento no nosso meio, para que Deus venha fazer parte do nosso grupo, né? Com Deus no meio, com Deus dentro de nós, com Deus nos ensinando, nos mostrando e a gente dando liberdade ao Espírito Santo para Ele agir. Não vai haver panelinhas, não vai haver essas diferenças, esses julgamentos, né? Não vai haver essas críticas. Porque fulano ele faz isso, fulano tem carro, eu não tenho. Fulano tem isso, tem aquilo. Nós somos igreja, nós somos corpo, então precisamos trabalhar junto, precisamos trabalhar unido. Porque somente em Cristo, somente em Deus, nós vamos ver e nós vamos ter o crescimento. Então, a revista começa a mostrar algumas divisões e a segunda divisão aqui que eu vejo e é importante trabalhar, é importante falar, as divisões causadas pela a falsa sabedoria, que se encontra lá em capítulo 1 ao capítulo 3 de 1 Coríntios. E ele afirma que Coríntios era cidade vizinha de Atenas e era muito influenciada pela sabedoria grega. E aos olhos dos gregos, este evangelho ele era loucura. E no original grego, a palavra usada neste ponto não é tão violenta. Antes, o termo grego tem sentido de tolice, insensatez, sem dar qualquer ideia de insanidade, conforme a tradução dá a entender. A loucura para estes repousa na cruz, pois quando falamos da cruz, pensamos em redenção, em expiação pelo sangue
em justificação, porque Cristo foi entregue pelas nossas ofensas e ressuscitou visando a nossa justificação. Portanto, o fato de que todas estas doutrinas verdadeiras estão centralizadas em torno de um Salvador, homem que se deu em nosso favor, constituiu uma loucura para os incrédulos, sobretudo para os eruditos, entre parênteses os gregos, que ali tinham grande influência, aqueles que possuíam um treinamento filosófico e uma sabedoria humana. Então, a loucura não está no que fazemos, mas no entendimento daquilo que Jesus fez. Não está em nossos atos, mas na ausência da iluminação que os sábios tinham com respeito a Cristo. Nossa pregação é que Jesus fez, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo, o qual é Jesus Cristo. A loucura não é nossa, mas é do mundo. Então, Paulo, a revista, ela vai trazer esse outro ponto dessa divisão, que nós vemos que ali em Corinto, né, tinha muitos sábios, tinha muitos intelectuais que não entendiam por que Cristo morreu na cruz, né? E eles julgavam, eles olhavam para essas pessoas como loucos, né? E eles não entendiam o porquê disso tudo. Mas nós vemos muito bem que Cristo, né, em nosso favor, ele constituiu uma loucura para aqueles que eram incrédulos, né? Ele salvou, ele morreu naquela cruz, né, em expiação pelo seu sangue, em justificação, porque Cristo, ele foi entregue pelas nossas ofensas e ressuscitou visando a nossa justificação. Então, Paulo, ele trabalha isso na igreja, e na igreja de Corinto, né, nessa comunidade, e nós vemos aí diversos problemas, né, que não apenas nós passamos, mas desde a igreja primitiva, desde aquela época, nós encontramos muitos problemas. E algumas dessas divisões também é causada pela falsa liberdade. Já indo para o capítulo 5 de 1 Coríntios, que Paulo agora ele ataca os problemas causados por uma falsa liberdade. E em nome dela, um caso de incesto estava acontecendo. São valores mundanos que estavam sendo vivenciados dentro da igreja. O apóstolo então os adverte a não se aliarem ou a não fazerem parte a esses malfeitores, a essas pessoas que estavam praticando, que estavam vivendo essa prática. E ele ordenando a exclusão destes, na sequência, em outro caso de imoralidade provocado pela falsa liberdade, a ordem de Paulo é: fujam das impurezas. Então Paulo, ele adverte a igreja, ele adverte aquela comunidade para fugir dessas impurezas, para fugir dessas pessoas que, né, viviam ou praticavam essas imoralidades, praticavam esses atos impuros, né, que estavam correndo, estavam influenciando as pessoas que tinham bom caráter, as pessoas que eram de Cristo, as pessoas que seguiam a Cristo. Então Paulo adverte falando: fujam da impureza. Agora que fazem parte do corpo de Cristo, o corpo pessoal deve ser usado para glorificar a Deus. Então nós vimos lá em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso corpo. Paulo, ele afirma que nós precisamos glorificar a Deus
nós precisamos fugir dessas impurezas, fugir dessas pessoas que se encontravam nessa imoralidade, nesses atos, né, nessas práticas, para que possamos glorificar a Deus. Então fuja dessas pessoas que você tem visto, que você tem convivido, talvez, né? Que estão te levando a essas práticas, estão te levando a cometer pecados contra Deus. Então fujam dessa impureza. E agora quem fazem parte do corpo de Cristo, uma vez que aceitaram a Cristo, uma vez que creram nele e que creram que ele perdoa seus pecados, vocês passaram a fazer parte desse corpo de Cristo. O corpo pessoal, ele deve ser usado, essa carne, esse osso, ele deve ser usado para glorificar a Deus e somente a Ele. Então tome cuidado, você jovem, você que tem vivido com essas influências, sabe? Fujam dessa impureza. Acate o que Paulo ele escreve à igreja de Corinto. E outras divisões que aqui eu quero destacar é o segundo ponto, no caso, que é uma resposta às diversas dúvidas que ali aquele povo, que aqui aquela igreja ela tinha como um problema. E a transição da carta é marcada pela expressão quanto ao que me escrevestes. No capítulo 7, no verso 1 diz, na parte A, quanto ao que me escrevestes. E Paulo ele vai mostrar, a partir desse capítulo, algumas dúvidas sobre o casamento. Nessa sessão, Paulo ele responde sobre diversos assuntos do cotidiano da igreja e ele não foge de tentar expor os princípios cristãos que devem nortear a vida da comunidade cristã, nortear a vida da igreja. E aqui ele começa falando sobre dúvidas sobre o casamento. Então, você que está pensando em namorar, você que está pensando em casar, ou até você mesmo que já casou, né? Então, leia e reflita no capítulo 7 de 1 Coríntios. O que Paulo vai falar é muito importante e é viável para nossas vidas, né? Nós sabemos que nós temos limitações, nós sabemos que nós temos muitos problemas, mas nós precisamos entender, nós precisamos buscar uma solução em Cristo, pois somente Ele é rocha, somente Ele é o nosso Pai, é o nosso Salvador. Então só Ele entende o nosso coração, os nossos problemas, as nossas dores. Mas aqui no capítulo 7, Paulo começa a falar sobre o casamento. Tanto homens como mulheres recebem aqui instruções claras sobre a vida conjugal. Então, o apóstolo inicia dizendo que as relações devem ser mantidas após uma conversão. Talvez a igreja estivesse em dúvida sobre esta nova vida. Paulo não só recomenda que mantenham suas relações, como a façam para o prazer mútuo que se encontra no versículos 1 ao versículo 7 do capítulo 7. E os próximos a serem aconselhados são os solteiros. E mesmo que a preferência do apóstolo seja pelo celibato, o que Paulo fala nesse capítulo, ele orienta que os que não têm este dom, que se casem, porque vou ler a partir do capítulo 5 até o capítulo a partir do versículo 5 até o versículo 9, que diz: não vos proveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicarmos à oração, e novamente vos ajuntastes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, né, que é negar um ao outro. E isto vos digo com concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um
Cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade, e um modo, outro de outro. E os solteiros e viúvos viu que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Essa é a orientação de Paulo aos solteiros, e a revista ela vai trabalhar em cima disso. E mesmo que seja o apóstolo, ele seja pelo celibato, ele orienta aos que não têm esse dom que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, né? Sobre o divórcio, ele começa a falar no verso 10 e verso 11. Paulo rejeita que a ordenança do Senhor, é para não se divorciar. Paulo reitera, não rejeita, ele reitera, eu li rejeito, perdão. Paulo reitera que a ordenança do Senhor é para não se divorciar. Ou seja, melhor falar com as minhas palavras, não se divorcie, né? Então, é que em caso de união já estabelecida com incrédulos, o Senhor ele santifica o incrédulo por meio do crente. Ou seja, dentro desse capítulo, Paulo ele fala que o marido que é crente, a esposa que não, por meio do exemplo e por meio da esperança que o marido tem em Cristo, ela também se tornará uma cristã. E ao contrário, também vice-versa. Se a esposa ela for crente e o marido não, mantenha firme que Deus ele irá, através da vida dela, ter um marido cristão, um marido crente na sua casa. E ele trabalha isso dentro do versículo 12 e 16. E por fim, ele mostra os viúvos. É permitido sim um casamento, uma vez que estão livres pela morte do cônjuge, que é pela morte da outra pessoa. Então, tipo, se você for casado e se você se tornou viúvo, a pessoa morreu, sim, é permitido casar, mas ele mostra que é depois dessa morte desse cônjuge. Então, se você ler lá no verso 39 e 40, Paulo ele afirma isso nessa carta. Paulo ele afirma isso nesse capítulo 7. E algumas dúvidas sobre os alimentos oferecidos a ídolos. A maior parte das carnes vendidas nos açougues de Corinto, já entrando no capítulo 8, eram sacrificadas a ídolos, o que gerou grande dúvida aos cristãos. Então Paulo ele afirma que o problema é o local em que está sendo ingerido e se essa atitude ferirá a consciência do outro irmão. O problema era comer à mesa dos ídolos. Em tempos pagãos, o cristão é livre, mas deve ser consciente do seu exemplo e da fidelidade ao Senhor. Então, se aquilo que você está ingerindo está escandalizando e aquilo que você está bebendo está escandalizando o seu irmão, é melhor que não beba, né? Então, tipo, nós vemos algumas dúvidas cotidianas na igreja primitiva, naquele tempo. E essas dúvidas, Paulo ele vai trabalhar dentro dessa carta, dentro de 1 Coríntios, que ele fala um pouco sobre as dúvidas também sobre a liberdade cristã. E toda liberdade cristã está condicionada ao pensamento do meu irmão. A essência ela está no exemplo dado pelo apóstolo da sua própria vida, em contraste com a história de Israel. O apóstolo ele abriu mão da sua própria liberdade para que os outros alcançassem a salvação. Ele abriu mão das viagens, abriu mão do casamento, do trabalho, por amor às pessoas. Então, olha os exemplos e olha as instruções que Paulo ele tem dado, ele deu para aquela igreja, né? E nós vemos outras dúvidas também que a revista ela vai destacar, que é sobre os dons espirituais. Aqui temos um dos princípios fundamentais da igreja e que serão explorados em diversas cartas de Paulo. Ele não menospreza os dons, todavia ele faz
questão de mencionar que eles devem ser usados como um fim de edificar a igreja, de edificar o corpo. Existe um espírito que nos une e esse espírito ele dá seus dons com diversidade e nós os usamos com maturidade do espírito do amor, né, do Espírito Santo. E o importante não é saber quais são os dons mais impressionantes da igreja, mas como usá-los para edificar o corpo. Então, dúvidas sobre os dons espirituais, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no verso 14, Paulo ele vai trabalhar isso e Paulo chama atenção para algo que está à disposição de todos os irmãos, que são os maiores dons, a fé, a esperança e o amor, sendo que o amor cristão é o maior de todos. Então, Paulo orienta isso àquele povo, aos problemas que aquela igreja estava tendo sobre essas dúvidas dos dons, e Paulo ele mostra que dentro dos dons os maiores é a fé, a esperança e o amor, que se encontra no capítulo 13, verso 13, sendo que o amor cristão é o maior de todos. Então, é um dos maiores mandamentos de Cristo. Ame seu próximo, né, como a si mesmo. Ame as pessoas. Ame o próximo que está à sua direita, à sua esquerda. Ame. Não faça panelinhas. Não apenas inclui um grupinho, mas ame todos aqueles que estão em sua volta. Ame. Pois Deus ele vai dar o crescimento a essa igreja, a esse corpo. E o ponto 3, para finalizar, uma resposta sobre a ressurreição, que está lá no capítulo 15. Qual a importância da exposição da ressurreição para uma igreja cheia de problemas? Paulo ele destaca e Paulo ele responde em sua carta. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Versículo 14 do capítulo 15. Não há sentido se nos reunimos, não há sentido servirmos, não há sentido em pregarmos. A ressurreição é o fundamento da fé cristã. É a garantia de que nós também seremos ressuscitados da morte. Então, se Cristo não morreu, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não morreu por nós, é vã a nossa pregação. Então Paulo ele vai dar essa resposta da ressurreição no capítulo 15. E para concluirmos essa lição, para concluirmos essa EBD, com toda a carta, a conclusão se dá com instruções finais e saudações. O apóstolo ele ainda em tempo dá as últimas orientações no tocante à coleta e os seus projetos futuros. O teor pastoral da carta continua sendo visto e por fim é demonstrado na expressão final: o meu amor seja com todos vocês, no capítulo 16 ao versículo 24. Quando olhamos para a nossa realidade, para a realidade da igreja deste tempo, encontramos uma igreja como a de Corinto, cheia de problemas e precisamos de resposta. Paulo, então, ele assumiu esta postura pastoral e continua a trazer soluções para os problemas de toda a igreja. Aquela igreja cheia de misturas, cheia de conflitos, precisava de um pastor que trouxesse princípios divinos para sua ausência de valores. A Corinto era uma igreja como a vossa, e essa carta continua sendo responsável por solucionar os conflitos mais íntimos da igreja cristã, em tempos nos quais as pessoas abandonam a igreja por causa dos problemas dela. A primeira carta aos Coríntios é uma prova de que os problemas sempre existiram e que Deus está pronto para solucioná-los. Então nós vimos que através das escritas, através dessa carta de Paulo, nós vimos que nós temos problemas. A igreja ela tem problema, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, me avise, porque a partir do momento que eu entrar lá, ela não vai ser mais perfeita, né? Essa foi a nossa
interação no começo da aula, mas nós vimos também que Paulo, ele prega, ele mostra, ele adverte que em Deus, em Cristo, nós encontramos a solução. Em Cristo nós encontramos é, a nossa verdade, a nossa esperança, e é Ele que vai solucionar todos os nossos problemas. É Ele que vai nos ajudar a viver com o próximo, a amar o próximo. Então reflita, né, nessa carta de 1 Coríntios, e uma aplicação prática que a revista ela vai trazer para nós é: quais são as principais semelhanças entre a igreja de Corinto e a sua igreja? Como ser um agente de transformação da sua realidade. Então você jovem, você que está ouvindo, você que está vendo esse vídeo, reflita e pensa comigo, né, qual é a diferença, né, se todos nós temos problemas, e qual é a diferença, qual é a solução, né, onde nós encontramos a solução, porque nós não vivemos diante de Deus, porque se a gente depender totalmente dele, é ele quem vai dar o nosso crescimento. Não vai ser aquela pessoa que tem mais tempo na igreja, aquela pessoa que chegou agora, aquela pessoa que é intelectual, aquela pessoa que não é intelectual, aquela pessoa que apenas ajuda aquela panelinha, ajuda aquele grupo de pessoas, mas não são as pessoas, é Cristo, é Deus, e é Cristo que é Deus que dá o crescimento. Então, reflita e fica comigo nessa manhã, nessa aula da IBD de 1 Coríntios, e que Deus ele venha te abençoar, que Deus ele venha estar contigo. Em nome de Jesus, um grande abraço e estaremos logo, se Deus quiser.